Oi. Bom dia, Ceni. Mais um triunfo do Esporte Clube Bahia, né? Bom dia, né? Não, tá certíssimo. 14, passou, né? Da meia-noite, é bom claro. Dia. Houve momentos que o Bahia, no primeiro tempo, não estava ganhando as bolas, o Fortaleza estava com domínio, ganhando as divididas, o Bahia errando passos assim a 2, 3 metros. Queria saber qual foi o seu protocolo ali no intervalo, a estratégia que você usou com os jogadores para voltar para o segundo tempo, fazer um Bahia mais competitivo. Boa noite. Eu acho que tecnicamente foi um jogo muito abaixo. Nossa, a gente tem que reconhecer. Nós não jogamos. Primeiro tempo, em especial, jogamos muito pouco. No segundo, ainda conseguimos combinar um pouco mais de passes. Não saiu do jeito que a gente imaginava. E eu acho que de importante fica que mesmo quando você não joga bem, quando você não tem uma noite minimamente satisfatória, vencer também é importante, né? No segundo tempo, nós tentamos com o Biel e com o Oscar, dar um pouquinho mais de peso à frente, pressionar um pouco melhor o Fortaleza, mas o problema é que toda vez que a gente recuperava a bola, a gente cometia erros, né? Nosso time, que é um time que trabalha bem a bola, queria atacar muito vertical. O Fortaleza, que é um time que ataca vertical, trabalhou melhor a bola do que a gente. Então, não foi uma noite. Agora, nós não podemos deixar também de destacar que é um time que continua sempre, né? Não desiste do jogo, vai estar... Tá sempre brigando, conseguiu fazer o gol, teve até boas oportunidades de gol, né? O Gianluca sai no primeiro tempo, uma oportunidade boa, mas não foi uma noite, foi um dos jogos tecnicamente muito abaixo que nós fizemos. Você acredita a esse, digamos assim, futebol não tão bom aqui? Putz, não sei te explicar de uma maneira racional. Eu acho que de muitos erros de passe, afobação na construção da jogada, quando roubava a bola no campo de defesa para tentar acelerava demais e teria que trabalhar um pouco mais essa bola para construir melhor a jogada. Eu acho que nós não, tecnicamente foram erros, acho que nós erramos mais hoje do que nas últimas 7 rodadas, tecnicamente. Então, assim, o sistema de jogo é o mesmo, os jogadores, né, praticamente teve as trocas que aconteceram por necessidade, realmente, por jogadores que estavam fora ou que foram para a seleção, enfim. Mas eu não sei te explicar como nós erramos tanto no primeiro tempo, porque nós treinamos muito bem durante a semana. Ontem fizemos um bom treinamento, anteontem um bom treinamento de 10v10 com situações de jogo, e hoje nós não conseguimos executar da maneira como não refletiu o que foi a semana de trabalho. Mas repito que é de se orgulhar, porque é um time que briga, mesmo não tendo uma noite feliz tecnicamente, não deixa de competir pelo resultado até o final. Boa noite, professor. Por favor, me permita 2 perguntas em uma. Faz uma, depois faz a outra. A primeira, porque a escolha do Rezende, em algo de última hora, né? Porque você perde o Canu e você tinha a volta do Cuesta, David e o Marcos Vitor no jogo, porque o Rezende escolhido. E a outra é só para falar do Cicinho, do jeito, de novo, repito, Cicinho passou por um momento difícil no ano passado aqui, de cobrança de torcedor, mas hoje, mais uma vez, aplaudido e inicia até a jogada do gol. Deixa eu falar. Do Canu, nós tentamos, durante a semana, ele estava sentindo um pouquinho de como nós fizemos um teste aqui, até o limite não deu. O Rezende já tinha trabalhado nessa função. O Cuesta está voltando, ele ficou 2 semanas parado. Ele fez o primeiro treino na segunda-feira. E o Fortaleza é uma equipe de transição rápida. Eu achei que o Rezende poderia ter mais velocidade para chegar nesse tipo de bola, e o Rezende vem com ritmo de jogo. No jogo, acho que foi contra o Vitória, que o Rezende entra para a construção, e eu achei que nós teríamos mais a bola hoje, e que o Rezende poderia dar mais dinâmica de construção. O Cuesta é um jogador importante, mas ele fez 3 treinamentos dos últimos 17 dias com a gente. Eu achei que eu não me senti confortável para hoje, mas nada que impeça que ele possa estar num próximo jogo presente com a gente. Mas, na minha opinião, nós teríamos mais a bola, o Rezende estava mais em ritmo de jogo, e eu queria apesar que o Cuesta constrói muito bem, tem muito bom passe, mas o Rezende um pouco mais ágil, né? E nós precisávamos vencer o jogo, a rodada começava a ficar ruim para a gente, porque todo mundo que estava na frente vencia. Então eu pensei em ser um time mais ofensivo com o Rezende, mantendo um jogo aéreo relativamente parecido com o Canu. E Cicinho entrou muito bem de novo. Eu acho que o Gilberto também, não é que ele foi mal no jogo, ele errou alguns passes no começo do jogo, principalmente o começo dele não foi tão bom, depois eu acho que ele melhorou no jogo, mas cansou. Ele fazia muito tempo que não jogava, né? O próprio Cicinho, talvez, se foi fazer 90 minutos, também vai cansar, né? Mas ele entrou, deu mais
ali consistência defensiva, apoiou até o lance, ele participa, acho que no lance é ele que dá o calcanhar, né? Para o Everton para fazer o cruzamento. Importante que são 2 jogadores já com experiência, 2 bons jogadores. Temos 3 para essa posição, que é o Arias está fora. E os 2 tenho certeza, vão dar conta do recado, vão fazer o melhor possível nesse tempo que o Arias não estiver, ou mesmo quando o Arias volte. Portanto, são 2 jogadores experientes para função, se sim, podendo ainda fazer o outro lado, ajuda a gente. O Rian agora também voltando de lesão também, né? Para não sei quanto tempo aguentaria. Então, alguns jogadores nessa situação que você fica um pouco indeciso e você prefere, às vezes, colocar o jogador que está com mais ritmo de jogo. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Eu vi nos bastidores do último jogo do Atlético o senhor questionando o elenco até que ponto eles iriam acreditar. Uhum. Hoje foi um jogo muito abaixo, o senhor já reconheceu isso. E, de fato, esse papel de crença no elenco fez com que eles acreditassem ainda mais e buscassem o gol até o último momento? Eu acho que não é a crença, é o caráter do grupo como um todo. Eu acho que isso não passa por uma crença. Crença nós temos, né? Todo mundo crê que pode ganhar o jogo, mas é muito do que você faz em função. E eu não coloco um jogo muito abaixo, porque nós tivemos ainda um jogo abaixo, sem dúvida nenhuma. Um jogo abaixo do que a gente apresenta, principalmente nos jogos aqui. Com mais erros do que a gente apresenta, e com isso, com perdas de bola, aí não combina com o nosso time, com tanta perda de bola. Acho que o gramado não está bem cuidado também. Tiveram 3 eventos essa semana. Treino de seleção brasileira feminina, não importa que é feminino ou masculino, usando a grande área está puro barro do outro lado, né? Aí jogo na terça, aí jogo no sábado, né? Claro que o estádio é público e tudo, mas nós precisamos cuidar um pouco mais do gramado, porque senão aí também você perde qualidade no jogo, o que não tem nada a ver com o que nós erramos no dia de hoje. Mas foi um jogo abaixo que eu acho que é pelo caráter deles que mesmo assim, mesmo com tudo isso, nós conseguimos nos manter firme no jogo. E em matéria de situações claras de gol até, eu acho que nós tivemos boas situações claras de gol, mas abaixo do número de chances que a gente cria, do número de passes que a gente acerta, das combinações de jogo que a gente tem. Realmente foi um jogo abaixo, mas tem aí a parte da dedicação, de caráter de cada um para se manter no jogo, mesmo num jogo que não é um padrão nosso de jogar aqui na Fonte Nova. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Vencer sempre garante 3 pontos, mas Sim. nem toda vitória tem o mesmo parâmetro, o mesmo Sim. segmento. Sim. Às vezes você vai jogar um jogo abaixo, como todo mundo notou que foi hoje, de mais força, de mais gana. Às vezes você vai sufocar o seu adversário com a qualidade Sim. que o seu time tem e que já mostrou que tem, e vai conseguir vencer da mesma forma. O Bahia tem se mostrado um time adaptável a qualquer situação que o adversário possa impor, seja ela física, técnica, enfim, qualquer uma que seja. Por que, é claro que o primeiro fator eu considero que seja o trabalho, mas por que é tão difícil vencer o Bahia, principalmente dentro de casa, para um time que é tão técnico, tão valioso em qualidade, em soberania, mas que vence também jogos difíceis como hoje, fisicamente? Porque eles entendem, eu acho que chegaram num ponto a entender que o talento ele só não sobrevive. Que a união da marcação, o Bahia, o que mais evoluiu, o que nós evoluímos, foi sistema de marcação. Eu acho que até houve um decréscimo em oportunidades de gol, em chances criadas, mas houve uma evolução de entrega de caras que são diferentes tecnicamente, mas que se sujeitam a marcar, a voltar quando necessário, a compactar. E olha que hoje foi cheio de falha. No primeiro tempo foi tanta bola que entrou entre Everaldo e Everton, entre Jean Lucas e Ademir, eu juro que foi um primeiro tempo que eu queria que acabasse o mais rápido possível. Mas digo para você, não é fácil ter o comprometimento que esses caras têm. Eu acho que é um sistema que valioso, mas tem que ser muito bem executado. Hoje ele não foi bem executado, por isso nós sofremos. E aí também é minha responsabilidade, né? Quando as coisas não acontecem da maneira correta, não é só por eles, hoje, por exemplo, eu fiz uma mudança, Ademir para jogar mais aberto, para ter Gilberto. Eu tentei durante a semana treinar com o Gilberto como terceiro para construir e botar Juba apoiando com Ademir pelo lado. E eu não consegui, não me senti seguro para usar essa formação. O Gilberto ele tem como tendência a atacar muito, né? E aí eu fiquei com receio da velocidade do Fortaleza por aquele lado. E aí você vai tentando encontrar. Aí de última hora também teve o Ratão, que não se sentiu bem, não veio para o jogo. A gente não tinha mais substituições, só tinha 2 substituições para frente. Tanto que o Depena vai fazer uma função que eu sei que não é a dele, mas a gente precisa das pessoas que colaborem, né? Mas eu acho que o fator determinante é a entrega deles. E eu acho que assim, eles
Eles sentem que eles têm capacidade técnica, e se eles entregarem na parte tática, se eles se doarem, nós temos condições de enfrentar muitos adversários. Claro que não é um elenco, hoje todos os jogadores disponíveis estavam no banco. Inclusive o Canu ficou no banco porque não tinha mais jogadores em tese para levar para o jogo, e ele acabou ficando com a gente no banco de reservas. Mas, e ainda depende, acho que toma cartão, né? Terceiro cartão. Nós temos... Oi? Canu, né? E nós temos a volta do Tassiano, mas é um elenco bem enxuto, bem pequeno. Se a gente não se concentrar bem, vai fazer falta uma hora, uma peça ou outra. Sem isso, fazer uma provocação, uma pergunta um pouco mais... Uma provocação você quer fazer? Por quê, cara? Mais divertida, na verdade. Uma pergunta mais descontraída. Tá. Hoje foram 30 mil pessoas na Fonte Nova e sempre que o Bahia ganha, e, né, tem sido assim sucessivamente, as reações na internet são cada vez mais hilárias. Inclusive tem uns vídeos que aparecem quando o Bahia ganha, você dançando uma Eu danço montagem. bem, né? No vídeo. Tem um outro do Raul, influenciador, que fala, né, você acertou de novo, você se diverte com isso, tem acompanhado essas reações. Se o torcedor se diverte, se o torcedor está feliz, a gente também está feliz. E são brincadeiras extremamente saudáveis, né? Se o torcedor está contente, se ele... Porra, nós estamos juntos, nós queremos o torcedor presente com a gente. Essa é a verdade. E assim é louvável, porque um jogo às 9h30 da noite, acho que hoje era transmitido, né? TV aberta, não era? Puta vida, também os caras não ajudam a gente em horário. Não ajudam em datas e horários. Tem sido, assim, terrível. São jogos em horários sempre mais difíceis. E isso faz também com que a média caia um pouco, a média de torcedor. Se você põe esse jogo 1h30 mais cedo, se não tem transmissão de TV, você teria um público maior, né? Então, assim... A gente só tem a agradecer o apoio, o carinho do torcedor. Espera cada vez que o torcedor esteja mais presente junto da gente, porque ele é um combustível para esse time. E que sobre as brincadeiras, tá valendo. Se nós estiver ganhando, o torcedor feliz e a gente continuar ganhando, nós estamos felizes também. Rogério, mais uma vez... E eu danço bem mesmo, viu? Você, principalmente em casa, né? Você criou uma identidade do Bahia, jogando dentro ou fora de casa. O Bahia tem um jeito dele Sim. de jogar. Mas esse jeito ele é dependente da ideia que você criou para esse quarteto, principalmente o quarteto, e os dois homens de frente, que hoje não teve um. Sim. Então, esse sistema depende disso. Do Caio, do Jean, do Everton e do Cauli em extrema sintonia. Sim. Talvez o estar abaixo do Everaldo, o estar abaixo do Cauli, fez com que esse sistema não funcionasse, como você mesmo disse, que torceu para o primeiro tempo acabar logo. Essa falta de sintonia e, né, seguindo, porque Ademir não Cauli, já que Cauli não estava bem no jogo, né, junto com o Everaldo. E você Na tira troca, o Ademir. você fala? Sim, sim. Desculpa. Tá? Porque o Ademir, Por que Ademir não e não Cauli? Cara, para mim... Porque você voltou com Estupian e Biel. Por que Sim. não fazer o que você fez contra o Atlético? Biel, Ademir, Estupian, né? Uhum. E que você ganhou muito em pressão no adversário, Deixa eu em te velocidade. falar, eu entendo até, e é cabível, né? Eu sempre espero alguma coisa diferente. O Cauli, nas noites ruins, ele ainda é um jogador que pode entregar. E hoje eu não tinha substituição depois. Se imaginou se eu tiro o Cauli, ponho Biel e Stupinhan com o Ademir, deixo os três, né? O Ademir, essa função, ela cansa. Essa função foi criada para o Cauli justamente para ele durar mais tempo dentro do campo. Eu tenho dois extremos, eu tenho dois atacantes para jogar. Teria, o Ratão, por acaso, não estava. Mas o Cauli, ele é uma peça única. Ele não foi bem tecnicamente hoje. E vai acontecer. Mas ele é um jogador que eu montei esse sistema para ele. Porque no final do ano eu prometi que eu ia fazer um time que ele ia se orgulhar de tentar disputar um título pelo Bahia, não por outro clube, sendo mais uma peça. E logicamente que a gente depende muito da parte técnica dele, do Everton, da força do Jean Lucas, que vem acho que há 15 jogos jogando 90 minutos. Isso é um monstro, sabe? E nós temos que cuidar, porque nota-se que ele também caiu um pouquinho na parte física, né? Caio Alexandre e tudo, então... Bruno, tá te chamando. Então, assim... claro que se não tiver a sintonia fina, se não tiver o ajuste... Se não tiver a sintonia fina e não tiver bem ajustado entre eles, logicamente que a gente vai sofrer, porque eles não foram feitos para jogar com pouca posse de bola.
Senão, se não bater 60% de posse, dificilmente eles vão estar confortáveis no jogo, né? Então, assim, era uma troca possível? Era. Poderia ter trocado o Ademir de lado, por exemplo, mas se eu troco o Ademir de lado, eu queria o apoio com o lateral direito. Eu teria 2 caras para atacar espaço e do lado contrário, eu não teria um jogador. Se eu ponho, poderia pôr até Ademir com Biel, mas daí eu não tinha referência. Então, poderia até deixar Ademir e Biel, colocar Estupiñán, mas eu achei que era muito cedo para tirar o Cauli. Ele não fez um bom jogo tecnicamente, mas é um jogador imprescindível para mim. Só me perdoe a insistência, Sim. porque às vezes, assim, se a gente não lhe pergunta, Claro. a internet bate e bate no que acha e não no que você fala ou no que você pensa. E muita gente acha que Cauli está encaixotado, que Cauli está mal escalado, que Cauli está mal posicionado. Não. Então, Rogério, por favor, explique para todos que acham um monte de coisa. Cara, Como Cauli, é que é o sistema de Cauli dentro do que você idealizou de jogo? É um sistema que privilegia a qualidade técnica dele, evita com que ele percorra distâncias longas. É o jogador, tecnicamente, é o 10 nosso, ele joga muitas vezes numa função mais já, mas quando ele recebe, ele vem flutuar, ele tem liberdade para rodar o campo todo. Então, assim, posso garantir para você que é a melhor função que ele poderia exercer. Ele recebeu muita bola hoje pelo meio, tinha Ademir por um lado, tinha Everaldo pelo outro. É que o jogo não fluiu. Desculpa, o jogo não fluiu. Nós não fomos bem. Ponto. Não conseguimos render o que a gente rende. Mas o Cauli, ele é uma peça fundamental para o meu sistema de jogo. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente.